lá no livro de Esdras. Esdras tem uns crentes que nem sabem onde está, né? Mas é no Velho Testamento. É um pouquinho antes de Salmos, antes de Neemias. Antes de Neemias está Esdras. Depois de Crônicas, Segunda Crônicas. Você pode ir lá no capítulo 4 e segurar aí um pouquinho, entre o 3 e o 4. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre essa palavra. O livro de Esdras contém 10 capítulos. Esdras, na verdade, é a continuação da história do povo de Deus. E nesses 10 capítulos são colocadas muitas coisas, mas a partir do capítulo 3, a história relata que o templo estava destruído. O templo do Senhor estava destruído. Os cativos haviam voltado e agora eles estavam ali cuidando das suas coisas, tentando fazer as coisas. E então, Zorobabel, no capítulo 3, um dos descendentes de Davi, e Jesua, o sumo sacerdote, mobilizaram o povo para começar a reconstrução do templo em Jerusalém. Durante essa mobilização, durante essa tentativa de início de reconstrução, o inimigo se levanta de forma astuta, manipuladora e através de meios políticos por um tempo, ou interrompe a obra do Senhor por um tempo e só depois de um tempo a obra recomeça. Eu quero, dentro dessa palavra aqui, eu estive pedindo a Deus essa semana e foi uma semana bastante agitada, apesar de ser férias de escola. Eu tive tempo de descanso, mas tive também muitos afazeres. E às vezes a gente porque a vida é tão corrida e quando você tem uma folga, você se prende em algumas outras coisas e acaba, eu todos os dias buscando a Deus uma palavra e Deus me trazendo alguma coisa no coração. Mas quando eu parei no livro de Esdras aqui, eu senti de Deus de falar nessa manhã. Nós temos falado aqui sobre batalha espiritual. Olha aí para o seu lado, dá uma olhada na igreja aqui. Está faltando alguém? Pouco, muito, um bom número, né? Pois é. Nós temos falado de batalha espiritual aqui. E nós engajamos na batalha espiritual. Nós entramos na batalha espiritual. E o pastor fala de batalha espiritual e prega em Efésios e fala de batalha. E às vezes é interessante que a gente está na batalha, sabe que é guerra, mas não cai a ficha. Foi assim com o povo de Israel. Deus fez grandes maravilhas no Egito. Na noite em que eles iam sair do Egito, Deus falou, olha, vocês vão comer o pão asmo, as ervas amargas, matar o cordeiro, assar o cordeiro, mas vocês vão ter que fazer isso a noite toda, vestidos com capa, com cinto, com cajado na mão e sandália nos pés. Porque a hora que vocês ouvirem o sinal de saída, vocês vão juntar o que vocês têm e vão embora, não olha para trás, sai logo, todo mundo... Vão para o deserto. E assim foi. O povo obedeceu, pegou tudo. Eu estou obedecendo a voz do Senhor. Deus nos mandou fazer isso através de Moisés, nós vamos fazer. Quando houve lá o grito de Faraó dizendo, vai Moisés, pega essa turma sua e some daqui. Não quero mais ver a cara de vocês. Moisés manda o aviso, vem pegando todas as casas do povo judeu. O povo vai saindo. Entra unido no deserto. Glória a Deus! Deus nos libertou dos egípcios, glória a Deus, não dá nem para acreditar, acho que eu estou sonhando, e vão caminhando, estava no deserto, mas estava tudo bem.
até encontrar o Mar Vermelho. Quando eles chegam de frente para o Mar Vermelho, olha para um lado as montanhas, olha para o outro as montanhas, olha para trás, começa a ouvir uma cavalaria. Estou ouvindo um barulho de exército. Alguém chega lá do fim da fila e fala para Moisés: Moisés, Faraó vem aí com seus exércitos e eles vão nos destruir. Aí os crentes acordaram. Nós estamos no deserto. Nós estamos na batalha. Mas está tudo bem. Porque se tem uma coisa que crente gosta é de vida mansa e água fresca. Nós, afinal de contas, servimos a Deus. Mas parece que quando a água, ou o cinto aperta, ou a água bate nas canelas, aí que a gente acorda que estamos em guerra. Por que que tantos chegam e poucos ficam? Por que que a pessoa faz tudo durante a semana, é uma bênção, trabalha, vai, levanta às 4 da manhã, dorme às 11 da noite, e no domingo fica doente? Vocês pensam que eu duvido que a pessoa ficou doente? Eu não duvido. Só que na segunda está pronta para trabalhar de novo. E assim nós vamos levando, porque o domingo é para o Senhor, não tem problema. Só que nós não nos damos conta de que estamos nessa batalha, de que estamos em guerra. Aí, hoje eu queria falar um pouquinho sobre neutralizando a ação de Satanás. Por quê, irmãos? Porque todos nós enfrentamos batalhas. Porque todos nós enfrentamos na vida, na nossa trajetória, grandes batalhas. E se nós não prestarmos atenção, nós vamos ficando e ficando e ficando, e aí o diabo vem e vence. No capítulo 4, no versículo 1, diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel. Para aí, só no versículo 1. O inimigo ouviu. A gente estava aqui quietinho. Aquelas 15, 20 pessoas aqui, bonitinho. Louvando a Deus todo dia, um grupinho, irmão. Vamos almoçar na casa do fulano, vamos, ia todo mundo, cabia todo mundo. Era festa, churrasco para cá, festa para lá. Aí nós começamos a oração. Senhor, salva almas. Senhor, salva almas. Quanto tempo nós oramos pedindo salvação de almas? Aí Deus começa a trazer. Aí os crentes fazem mais festa ainda, que se tem um negócio que crente gosta é festa. Ai, Jesus está salvando, glória a Deus, solta balão, solta fogos, e esquece que nós estamos em guerra. Eu tenho falado por algumas vezes que nós pensamos que o inimigo fica de bracinho cruzado, sentado assim, e fala: pode levar, é só um mesmo. Pode pegar aí mais alguns aí, eu tenho um monte mesmo. Irmãos, nós estamos enganados. Nós estamos enganados em toda a trajetória da nossa vida. Nós vamos ver a ação de Deus, mas nós vamos ver a ação de Satanás. Em toda a trajetória da nossa vida, nós vamos descobrir que Satanás, que o diabo, é a principal causa da destruição do homem, porque Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele sempre tentará contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer. Agora vamos lá, baseado no texto, e eu vou pegar aqui alguns versículos aqui e acolá, e depois você lê o livro de Esdras todo na sua casa, porque são 10 capítulos, mas o diabo, ele programa algumas ações contra a obra de Deus. E eu quero, já que nós estamos falando tanto em batalha espiritual, eu quero que você focalize nisso. Primeiro, o adversário aqui, ele se inquietou com a obra que o povo de Deus estava fazendo. O que o povo estava fazendo? Construindo o templo. Nós temos um templo físico aqui para construir? Não, mas nós temos um templo espiritual para construir.
O Devan falou aqui que a visão da igreja é almas. O alvo são almas. Nós temos a nossa visão focada em Jesus, mas focada em ganhar almas para o reino de Deus. Agora, se nós não entendermos que nós estamos entrando no terreno do inimigo, para guerrearmos contra o inimigo, para ganhar almas para Jesus, nós vamos só perder. Veja bem que o adversário, ele não fica olhando você e fala, deixa ele. Não. Enquanto o templo estava destruído, ninguém fez nada. Você estava vivendo, nem o pneu do seu carro furava. Nem gripe você pegava. Esse ano foi o recorde de gripe na igreja e nos Estados Unidos. Nem gripe você pegava. Pensa num crente abençoado. Aí a gente começa a orar para a construção do templo. Senhor, salva almas. Jesus salva almas. Usa a palavra. Nos dê encontros divinos, que a gente possa encontrar pessoas com quem a gente vai falar, e essas pessoas vão ouvir a tua palavra, move o coração, salva. Era a nossa oração. Pelo menos deveria ser. E nós começamos nesse propósito, e o Senhor começou a trazer pessoas, aí o inimigo olha assim e fala, aquela igrejinha ali, naquele cantinho ali então, eles estão achando que são muita coisa. Aí, olha só, eu só estou contextualizando para a gente aqui. Quer dizer que eles estão pensando que são alguma coisa. Espera aí. E o inimigo se inquietou. Todas as vezes que nós começamos a reconstruir o templo, o inimigo vai se inquietar. E ele não vai ficar parado. Como eu disse, enquanto o templo estiver destruído, e ninguém mexer com o templo, está tudo bem, porque afinal de contas, nós somos só mais uma igreja dentro de Fall River, e tá bom, a gente reúne aqui a nossa família cristã, a gente se reúne aqui em poucas pessoas, e a gente tem o nosso tempo, nosso período de adoração, não tem problema. Nós estamos como no Egito. Pode adorar, Moisés. Mas, adora aí mesmo. Não, a gente quer adorar lá. Não. A gente quer adorar com os nossos bens. Não, seu bem não. A gente quer levar as nossas ovelhas. Não. Adore aqui e tá bom demais, porque você já está adorando. E aí, assim vai a igreja. Quando começamos a trabalhar nessa construção, os adversários se levantam para atrapalhar a obra de Deus. Quando a nossa comunhão com Deus está destruída, quando você não sente nada, não fala nada, não importa. Se você orar, você orou. Se você não orar, você não orou. Está tudo bem. O diabo mal mexe com você. Sabe por que ele não mexe com você? Porque eu vou usar uma expressão aqui. Você é carta fora do baralho. Você não conta nada. Agora, quando você começa a se tornar um servo do Altíssimo, quando você começa a buscar mais a Deus, quando você começa a buscar mais a presença do Senhor, quando você começa a cantarolar lá no seu emprego, te louvarei, não importam as circunstâncias. Aí o cara que está trabalhando do seu lado, que é isso, rapaz? Cantando agora? Estou aqui cantando. E já começa a incomodar alguém. Daqui a pouco alguém inventa alguma coisa sobre você, daqui a pouco alguém se levanta contra você, daqui a pouco aquela pessoa que era seu amigo começa a te olhar torto e você não sabe por quê, mas o que está acontecendo? É o inferno se levantando contra você, mas a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Ele usa de atividades perversas. Olha aí o versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes, deixai-nos edificar convosco. Olha que bonito. Porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Olha que simpático. Deixa a gente edificar com vocês. Nada, rapaz, a gente se mistura tudo aqui, São todo mundo igual, todo mundo serve o mesmo Deus. A gente quer estar junto. A intenção do inimigo, irmão, não era ajudar, aqui nesse versículo, não era ajudar a construir.
A intenção do inimigo era neutralizar a construção. Eu vou te falar um negócio aqui, olha. Abre seu olho dentro da igreja. Nós precisamos ficar atentos dentro da igreja. Dentro da igreja sempre vai ter o agente infiltrado. O diabo sempre vai colocar alguém lá, não para ajudar, mas para atrapalhar a obra de Deus. E nós temos que estar certos disso. Irmão, tem gente que ao invés de agregar, tira. Vocês sabiam disso? Tem gente que ao invés de trazer pessoas, tira pessoas da igreja. Com fofoca, com conversinha, com coisas. O inimigo, ele entra para isso. Ele finge ser o nosso amigo. Ele finge ser aquele que vai andar do nosso lado. Mas, na verdade, ele não quer andar do nosso lado. Na verdade, ele quer atrapalhar o seu andar. Ele quer desviar o seu foco. Então, esteja preparado para isso. O crente tem que ter muito cuidado com as suas amizades. Ah, pastor, mas nós estamos falando de dentro da igreja. Dentro, fora, onde você for. Nós precisamos ter discernimento, irmãos. Eu já falei aqui para os irmãos, quer um dom espiritual, quer um dom de Deus, começa a orar hoje pedindo discernimento. Peça para Deus te dar discernimento com quem você anda, com quem você fala. Não fica dividindo a sua vida com ninguém. Não fique falando da sua vida para ninguém. Deixa que Deus vai trazer a pessoa certa para você poder se confidenciar com ela. Mas muitas vezes a gente é muito rápido em fazer as coisas, né? Depois a gente se arrepende. O diabo, ele usa de artimanhas, de atividades perversas. O adversário tenta debilitar o povo de Deus. Olha aqui, versículo 4. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Misturou. Você se misturou com aqueles que você não podia se misturar. Tem gente que você não pode misturar, não, irmão. Tem gente que você tem que ficar um pouquinho distante. O diabo tenta debilitar a nossa fé, destruir a nossa comunhão com Deus, para que não tenhamos mais graça, para que a gente não possa ter o prazer de buscar e servir ao Senhor. Porque igreja de novo, rapaz, Sidney, igreja de novo, para quê, rapaz? Vai ter churrasco hoje aqui. Vai ter como que é o nome daquele negócio lá, irmão? Cachupa. Hoje nós vamos fazer uma cachupa boa aqui, rapaz. Fica aí. Para quê ir para a igreja hoje, moço? E aí, sempre tem alguma coisa assim, sabe? Inofensivo. Parece inofensivo. Mas peça discernimento para Deus. Na sequência desse mesmo versículo, irmãos. Os inimigos não só debilitavam, como também importunavam e inquietavam-os no edificar. Ei, rapaz, culto de oração de novo. Aí, puxa. Ei, tem mesmo que ter esse negócio de evangelismo? Evangelismo, rapaz. Ei, vamos fazer festa lá na igreja, nós mesmos. Não está bom do jeito que está? Para que esse negócio de... Para que participar das coisas? EBO, o que é isso, EBO, lá em Canérica? O que é esse negócio aí? Para que a gente tem que ir? Por que a gente tem que participar das coisas? Irmãos, e assim, o inimigo infiltrado, ele vai cada dia tirando o nosso prazer, ele nos inquieta no edificar. E nós não percebemos. Quando alguém tenta nos inquietar, tenta tirar o nosso equilíbrio emocional, tenta tirar a nossa razão, tenta tirar o nosso foco em Jesus, fique atento. Não perca o foco. Nós vamos ver que depois, em seguida, eles conseguiram frustrar. Quando você lê, eram muitos versículos, eu não peguei, mas eles conseguiram frustrar os planos do povo de Deus. A igreja estava caminhando bem. Estava indo tão bem. Eu não sei por que parou a oração, pastor. Lembra que nós perguntamos? Por que parou? Por que parou a oração?
Nós tivemos oração um período, aí depois ficamos um bom tempo sem ter oração. Tudo aquele começo que havia sido conquistado, morreu. 1 ano e pouco atrás, nós caímos a ficha de novo, falamos, vamos orar. E começamos a oração de novo, e oração de novo, e oração de novo. Aí Deus começa a trazer pessoas, Deus começa a trazer pedras lapidadas para colocar nesse muro de proteção e de avanço contra as portas do inferno. Aí a gente parece que vira festa de novo. Aí os crentes começam a ir para segunda-feira por causa da comida da irmã Cleide. Não vai mais por causa da oração. Já tem crente que nem para a oração vai, já fica na cozinha. Já fica lá. Aí a gente vai para as casas para a oração, acabou a reverência. Falei segunda-feira passada. E nós estamos em família aqui, nós precisamos falar. Irmãos, nossos filhos têm que ter, se for, tem que ter respeito. Nós estamos num serviço de adoração a Deus, num culto de adoração a Deus. Tititi, conversinha, tá um cantando aqui, os outros estão batendo papo lá. Isso não pode acontecer. Entra na presença de Deus. Você sabe por que tem dia que você se sente tão bem na presença de Deus e tem dia que você parece que só foi lá encher a barriga mesmo? Porque nós perdemos a reverência. Não sou saudosista e não sou tão velho assim. Às vezes eu sou saudosista. Mas eu lembro quando a gente reunia a família e começava a cantar um corinho, a família. Não era tão pequeno, era 10. Começava a cantar um corinho, daqui a pouco tinha alguém chorando. Daqui a pouco tinha alguém na presença de Deus. Hoje a gente canta, arrasta daqui. Um fala daqui, outro fala dali. Aí todo mundo quer falar, eu não estou dizendo que você não pode, mas o que eu estou dizendo é que se você for, vá com o coração para entrar na presença de Deus. Deus está buscando adoradores, Deus não quer frequentadores. Se for só para você ir, por ir não vá. Liga lá para a irmã Cleide que ela entrega a coxinha na sua casa. Mas se você for lá para adorar a Deus, vá com garra, vá com força, porque Deus vai te visitar lá. Aí a gente vê o mover de Deus. Aí quando eu olho para tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu começo a ver o mar vermelho. Eu começo a ver as montanhas, eu começo a ver gente sendo picado pelas serpentes ardentes. Estou levando de volta lá para o deserto. Alguns já estão quase ficando no meio da caminhada. Estava com tanta força, pastor. Aí você convida as pessoas falam, eu vou estar lá, pastor, eu vou estar lá. Chegando no domingo não vem. Aí você convida de novo, eu vou estar lá, pastor, eu vou estar lá. Chegando no domingo não vem. Você desiste. Não desista, mas não só convide, faça um propósito para entrar na presença de Deus por essa pessoa. Ezequiel 22:30, Deus, eu já falei aqui, Deus fez um desabafo com o profeta Ezequiel. Ele disse assim, olha Ezequiel, eu fui lá nos montes atrás dos profetas, mas eles estavam em pecados. Ezequiel, eu fui lá nos palácios atrás dos príncipes e dos reis, mas eles tinham as mãos sujas de sangue. E eu fui lá no templo atrás dos sacerdotes, mas eles haviam se corrompido. E busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha para que eu não destruísse essa cidade, mas a ninguém achei. Deus está procurando um povo que entre na brecha. Um povo que ore por salvação de verdade, que queira dizer de verdade o que está dizendo. Que não ore só porque o pastor pediu para orar por salvação. Que você entre e fala assim, Senhor, nós estamos entrando na brecha por essa cidade. Comece a salvar vidas nesse lugar. Aleluia. O inimigo vai tentar de tudo para nos parar. Mas nós precisamos entrar na brecha. Porque o inimigo não vai frustrar os planos de Deus para este lugar. O inimigo não vai frustrar os planos de Deus para esta igreja e para esta cidade. Aí o adversário vem com a acusação. Mas você fez isso, mas você fez aquilo. Lá no versículo 12 do capítulo 4. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém,
e edificam aquela rebelde e malvada cidade. Aí vai lá para o fim. Não pagarão os direitos, os tributos e as rendas. Aí eles vêm politicamente e tentam manejar e maquiar e maquinar contra a igreja do Senhor. Você está preparado para isso? Você está preparado para ser acusado injustamente? Você está preparado para perder o seu emprego? Você está preparado para ter problema na sua família? Para ter problema com coisas que você não estava esperando? Você está preparado para o diabo armar contra a sua vida e você continuar na presença de Deus? Ou será que na primeira luta você vai dizer, pastor, não está dando não. Olha, eu estava indo tão bem, só foi começar a ficar firme com Deus, parece que tudo desabou. Então se afirma mais ainda, porque a vitória será maior ainda. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que quer ver o monte lançado no mar, mas não quer enfrentar o monte, não. Se tiver fé como um grão de mostarda, eu vou mandar esse monte cair, ser lançado no mar, mas o monte ele não quer enfrentar. Tem um dia de vitória, pastor. Mas para ter vitória você tem que ter luta. Eu não desejo de volta, irmão. Não me deseje dia de vitória que eu não vou te desejar de volta. Então o senhor não quer que eu tenha vitória? Não, eu estou querendo poupar a sua vida de luta. Porque tem gente que deseja tanta vitória, tanta vitória, tanta vitória. Meu Deus, a batalha não acaba nunca, porque todo dia é dia de vitória. É todo dia em luta. Mas nós precisamos estar atentos. O inimigo usa a força, usa a violência. Eu estou correndo aqui. O apóstolo Paulo, irmãos, também havia passado pela experiência da violência, da força. O apóstolo Paulo, eu falei aqui a semana passada, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. É o que ele fala. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são eternas em Deus, ou espirituais. E aí a gente fala, nossa, o Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação. O homem que foi açoitado, apedrejado, preso por algumas vezes, depois ele foi morto. Está falando da sua leve e momentânea tribulação. E nós estamos tudo bem aqui. Importante é que eu faça tanto por semana, pastor, para cobrir minhas contas. O diabo, no final de tudo, se você for fiel, ele consegue apenas vitórias parciais. Só por um tempinho. Só um desgaste. Só uma coisinha. E nós não percebemos. No versículo 24 diz que então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. Olha para aí para o seu lado mais uma vez. Você pode falar assim, foi só um pico e agora está caindo de novo. Não, é só parcial, porque nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. A promessa de Deus não vai ficar para trás. A obra de Deus em Jerusalém parou por 1 ano. Era tanto tititi, tanta coisinha que parou. O diabo conseguiu por um instante parar a obra de Deus. E eu fico vendo aqui, irmãos, quando eu estava lendo isso aqui, me deu até um... Sabe quando sobe aquele frio na barriga? Sabe quando você se lembra de algo errado que você fez lá na infância? Mas foi tão errado que dá aquele frio assim? Aconteceu isso comigo essa semana quando eu li essa palavra. Mas essa obra não vai parar por 1 ano mais. Nós vamos continuar em nome de Jesus, esse templo vai ser construído. Vai ser construído. A fofoquinha, o disse que me disse, o ele fez, o ele não devia, o ela fez, o ela não devia, tem que ficar de lado e nós vamos avançar. Agora, só para eu concluir, Deus age contra o inimigo, irmãos.
Se nós voltarmos e entrarmos na presença de Deus, Ele age. A ação de Deus contra o inimigo, em primeiro lugar, é afastar o inimigo. Deus nos dá uns breaks assim, sabe? Se você for lá para o capítulo 6, se você ficar na presença de Deus, olha aqui que o capítulo 6 e versículo 6 diz. Como eu disse, depois você lê na sua casa tudo. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Asfarsaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali. Veio uma ordem para que os opositores fossem tirados de lá. Vocês vão ficar de longe, vocês não vão chegar perto dessa obra. Eu quero profetizar nessa manhã, em nome de Jesus, que toda ação do inimigo que se levanta contra essa igreja será tirada em nome de Jesus. Se Deus tiver que afastar pessoas, Ele vai afastar, mas a obra de Deus vai continuar pelo poder do nome de Jesus. Deus afasta o inimigo, Ele tira o impedimento. Versículo 8, também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus. Olha, todo impedimento vai ser tirado e eu estou dando um decreto aqui. Aquilo que for necessário vai acontecer em nome de Jesus. Decreto do rei. Terceiro lugar, ele providencia os recursos necessários. E o que for necessário, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Versículo 9, 6 e 9. Irmãos, tem hora que a batalha parece difícil. Eu tenho falado aqui esses dias. Às vezes eu sento com alguns obreiros aqui e falo, olha, foram 7 anos. Mais de 6 anos, quase 7, orando aqui. Cantando, abrindo, fechando, plantando bananeira, pregando, tirando oferta, recolhendo, batendo escanteio, cabeceando e catando no gol. Tudo. E as pessoas olhavam e falavam assim, ele é aquele pastorzinho ali, né? Sozinho ali. Mas a gente estava em oração. Nós fomos orando. Um pequeno grupo que tinha aqui, um grupo muito unido, começou a orar, buscar. E aí, a gente fica pensando assim, mas quando que Deus vai fazer? Aí Deus começa a trazer as peças necessárias. O recurso necessário. Então nós não tínhamos o recurso necessário, agora nós temos. O que é que está impedindo? O que é que impede de nós avançarmos? Vamos seguir, senão não acaba até a hora. Deus destrói quem se levanta contra a sua obra. Pega aí, versículo 11 do capítulo 6. Versículo 11 do 6. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará da sua casa e levantando o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Deus fala assim, olha, qualquer homem que se levantar contra a minha obra aqui, o rei falando aqui, contra essa obra aqui, tira uma viga da casa dele, crucifica ele lá, mata ele naquela viga, pendura ele. Pendurar no madeira é crucificar. E destrói a casa dele para nem lembrança ficar dele. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você se levanta contra a obra de Deus, você está correndo um risco tremendo. Que Deus te dê temor nessa manhã. Que Deus te dê temor nessa manhã. Deus afasta os inimigos, mas se você persistir, Ele destrói você se você se levantar contra a obra do Senhor. E aí, Deus também usa os seus inimigos, os nossos inimigos, para abençoar a obra. Aquele governador lá, o Tatenai, e os seus companheiros assim fizeram, conforme
o que decretara o rei Dário no versículo 13. Os inimigos que estavam contra a obra foram obrigados a cumprir o decreto a favor da obra. Deus muda o coração do inimigo para abençoar o seu povo. Irmãos, toda resistência, ela pode acontecer inicialmente, mas depois Deus muda o coração das pessoas. Às vezes acontece alguma coisa e alguém me pergunta assim, pastor, você não fica chateado? Eu falo, não, eu oro para Deus mudar. Tem hora que eu fico chateado, irmão, mas eu oro para Jesus mudar. E aí Deus faz com que o vento sopre favoravelmente. No versículo 14, a Bíblia diz que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando. Irmãos, não desista. Não pare de lutar agora porque você viu o barco balançar, porque aconteceu uma coisa aqui, aconteceu uma ali. Não pare de lutar. Não pare de buscar. O Senhor não só fez com que os inimigos se curvassem diante da sua obra, Ele também usou reis para abençoar. Ele também usou Sírio, Dário, Artaxerxes, rei da Pérsia. Todos se levantaram favoráveis à obra de Deus. Quando parece que tudo está assim. Quando parece que tudo está caindo. Aí você lembra daquela música que alguém canta. É um versículo bíblico. O choro pode durar uma noite. E o versículo diz, mas a alegria virá pelo amanhecer. Pode parecer escuro, pode estar difícil, mas a alegria virá pelo amanhecer. A alegria virá pelo amanhecer. E por fim, o Senhor alegra o coração dos seus servos. Deus tem prazer em te ver sorrir. Deus não quer te ver chorando. Deus não quer te ver triste, Ele quer te ver sorrindo. Deus quer te ver refeito. E aí no versículo 22 do capítulo 6, diz que eles celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria. Quer que eu te fale uma coisa que Deus me falou agora? Não é tempo de celebração. Não é tempo de festa. É tempo de nós nos dobrarmos na presença dEle. Se for preciso chorar, clamar, urrar na presença dEle, pedindo pela misericórdia dEle. Mas nós vamos fazer. E Deus vai fazer grandes coisas. Vai para a oração, não vai pensando no que você vai comer depois da oração. Que eu vou começar a falar com os anfitriões aí das orações para mandar, para fazer só o cafezinho, ralo, com pouco açúcar e uma bolachinha de maisena. Aí vocês vão ver. Quem vai lá vai para buscar a presença de Deus. Se você quiser ir buscar a presença de Deus, vá. Mas não vá porque tem comida. Não vá, pelo amor de Deus, não vá porque você vai ver o irmão José, a irmã Maria. Não, vai lá porque você vai ter um encontro com o Senhor. Eu estou indo hoje na oração. E hoje eu vou falar com Deus e Ele vai falar comigo. Eu estou indo para a oração, hoje o inferno vai tremer. Porque hoje, na hora que a gente se reunir lá para orar, Deus vai chacoalhar aquele lugar. Irmãos, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Deus trabalha em nosso favor. Deus trabalha para que a sua igreja cresça. O nosso alvo aqui é o Senhor e as almas para o reino do Senhor. O nosso alvo aqui é ficar na presença dEle. Nós não podemos só pensar em vir para a igreja, porque eu sempre falo, não é, irmãos, não é religiosidade. Eu fico triste em não ver pessoas aqui, mas cada um tem um problema. Amém, precisou trabalhar, precisou fazer, cada um sabe da sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não vem aqui só por vir. Vem aqui porque aqui você vai ter um encontro com Ele. Vem aqui porque você sabe que Ele está aqui. E você está congregando e aqui você vai ser fortificado pela palavra. Eu falo para vocês aqui quase todo domingo, eu prefiro que você saia daqui pensando do que pulando. Eu quero que essa palavra aqui entre no seu coração e transforme você.
Eu quero que aquilo que foi ensinado aqui, que você chegue em casa e confirme na sua Bíblia, leia Esdras e vê o que Deus fez lá, continua a ler Neemias e vê o que Deus fez com Neemias, continua a ler Salmos, Jó, Salmos, Provérbios, vai embora lendo a palavra de Deus, mas que essa palavra entre em você. Aleluia. Porque ler a palavra, está cheio de gente que lê, mas está 30 anos na igreja e não tem transformação. O Senhor quer transformar você, pede para Ele usar a palavra dEle e quebrar você por dentro, se for preciso, mas que haja transformação. Deus está muito mais interessado em você do que naquilo que você pode fazer. Porque se você não tiver transformado, você não pode transformar essa cidade. Se você não for ministrado primeiro, você não tem como ministrar sobre a vida de ninguém. Eu tenho conversado com um projeto de grupo de louvor que nós temos aí, e eu tenho falado isso para eles. Não vem para a igreja para tocar e cantar. Se for para tocar e cantar, a gente toca e canta em casa. Venha para a igreja para adorar a Deus e levar o povo à adoração. O ministro de louvor, o ministro, você que vai estar lá na rua ministrando sobre a vida de alguém, o que é que você tem para ministrar sobre a vida das pessoas? Como que está o seu coração? O que sai daí? Porque lá em Malaquias o Senhor falou assim para os sacerdotes, as suas bênçãos eu já tenho as transformado em maldição. O sacerdote colocava a mão sobre o povo e amaldiçoava, em vez de abençoar. Quando ele proferia uma bênção, aquilo era transformado em maldição. E o que nós temos feito? O que nós temos dado para alguém? O que você tem recebido daqui? Bênção ou maldição? Eu tenho o temor de Deus, irmãos. E eu peço a Deus todos os dias, me quebra se for preciso. Mas eu quero ser fiel a Deus naquilo que eu ministro aqui. Não vim aqui para alegrar o coração de ninguém. Vim aqui para mexer com você mesmo. Para que você se levante daqui hoje, decidido a fazer mais por você e pelo seu Deus. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Pai, essa é a tua palavra. Essa é a palavra que o Senhor nos deu. Essa é a palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Agora, Senhor, pega essa palavra e não deixa ninguém ficar parado, Senhor. Não deixa a mente de ninguém ficar ociosa. Pega essa palavra, Senhor, e coloque lá no coração, no íntimo. E incomode, Senhor, essas pessoas. Incomode, Senhor, esta igreja. Porque nós queremos, Senhor, sim, que a tua obra progrida. Pai, que cada um de nós possamos nos lembrar de alguém e ligar. Ligar, ó Deus, tem tantas pessoas ali naquela lista. Eles não estão aqui. Alguns não estão aqui porque têm motivos para não estar. Outros não estão aqui porque o diabo arrumou um motivo para eles não estar. Ou não estarem. Mas, Senhor, que nós possamos ser um ombro forte. Não julgando essas pessoas, mas ajudando-as a se levantar. Ajudando-as a buscar em Ti a solução. Pai, no nome de Jesus, nos dê um momento de ceia agora abençoado. Que a Tua mão esteja sobre nós, ó Deus. Perdoe os nossos pecados. Perdoe as nossas faltas, Senhor. Fica conosco conforme nós Te adoramos agora. No nome de Jesus, ó Deus. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém.